Seja muito bem-vindo ao Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e hoje nós vamos falar de um assunto que pode soar um pouquinho polêmico, mas na verdade vai ajudar você a entender um pouco mais sobre você mesmo. Antes de continuarmos esse vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva, deixe o seu like e envie para os seus amigos esse vídeo. Você já tentou alguma vez fazer um teste para descobrir o seu temperamento na internet, não já? E não é verdade que deu lá que você era melancólico sanguíneo, fleumático sanguíneo, fleumático colérico? E no final das contas você não consegue entender muito bem qual é o seu temperamento? Você sente que está mudando o tempo inteiro e no final das contas você não consegue saber como lidar com esse assunto de temperamento ou como usar ele ao seu favor. Primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro para você que o intuito desse vídeo não é criar polêmica nenhuma, mas te ajudar a usar o temperamento como uma ferramenta de autoconhecimento ao seu favor. Primeiramente, temperamento é um só. Nesses testes costuma dar que a gente pode ter 2 temperamentos, mas isso é um grande equívoco. E por quê? Porque o temperamento, ele é a base da nossa personalidade, mas ele não é a nossa personalidade. E nesses testes de internet, eles simplesmente te dão uma lista de características e dizem que se você tem a maior parte de característica tal, você é de tal temperamento. Mas não é assim que as coisas funcionam. O temperamento, ele é a lente com a qual nós enxergamos o mundo e é a forma, os nossos primeiros instintos, é a forma como nós fazemos as coisas. Primeiramente, para a gente poder entender o temperamento, a gente tem que conhecer as estruturas de cada um. Isso mesmo. Geralmente nos vídeos que a gente vê por aí, ninguém fala a respeito de estrutura de temperamento. As pessoas só falam do grupo de características. Mas acontece que a gente pode aprender algumas características de outros temperamentos. Só que o temperamento, ele não é algo que a gente aprende, é algo que a gente nasce com ele e morre com ele. Já que a gente nasce com um temperamento e morre com ele, como a gente pode fazer para entender qual é o nosso temperamento? Porque antigamente vai que eu era uma pessoa mais calma e hoje em dia eu acabo sendo mais estressada. Ou então, geralmente, como dá nos testes, né, eu coloco lá que eu gosto de liderar, que eu sei liderar, ou se eu já trabalho em um cargo de liderança e acaba me dando lá que eu sou colérico. Isso não tem nada a ver. Primeiro de tudo, o colérico tem sim uma aptidão maior para liderança, mas não necessariamente só ele lidera, tá bom? A gente precisa primeiro entender que existem propriedades do temperamento que fazem com que cada um seja de uma forma diferente. Depois a gente pode até destrinchar em outros vídeos cada temperamento, como se dá as propriedades de cada um. Mas as principais propriedades que nós precisamos nos ater, que são as únicas, são quente, frio, úmido e seco. E o que isso faz no temperamento? Ele vai determinar se eu sou uma pessoa expansiva, se eu sou uma pessoa extrovertida ou introvertida, ou se eu sou uma pessoa que fica muito marcada pelos acontecimentos da vida, ou uma pessoa que não se importa muito. A pessoa que se importa muito, a gente fala que guarda memória afetiva, né? E os temperamentos úmidos, eles tendem a não guardar memória afetiva. É por aí que a gente começa a entender o nosso temperamento. Outra questão é que cada temperamento é representado por um elemento da natureza. Ou seja, colérico é representado pelo fogo, o fleumático é representado pela água, o melancólico ele é representado pela terra e o sanguíneo ele é representado pelo ar. Quando a gente estuda os temperamentos através da simbologia e da poética, a gente consegue observar que quando nós procuramos observar um desses elementos, a gente percebe que nele existem características em comum com o temperamento que ele representa. E é assim, estudando cada elemento, a forma como ele se comporta, o que ele faz e para que ele serve, que nós conseguimos entender um pouquinho melhor dos temperamentos. E justamente por isso, por cada temperamento ser representado por um elemento, não tem como a gente ter 2 temperamentos ao mesmo tempo.
Eu sei que essa teoria ela é muito difundida pela internet e que muitas pessoas usam isso como base para estudo da própria personalidade, só que ela não tem fundamento nenhum. A gente sabe que essas teorias elas são muito difundidas na internet. No entanto, quando a gente começa a estudar realmente o que é temperamento, a forma como a gente vê o mundo, a gente percebe que não é bem desse jeito, não é verdade? Quando você, por exemplo, é melancólico, você vai ter uma forma de ver o mundo diferente dos outros temperamentos. Um melancólico evoluído e trabalhado pode perder essas características que a gente conhece como se fossem próprias deles, que é o pessimismo, a tristeza profunda. O melancólico não é só uma pessoa triste, ele pode perder essas características. E esse tipo de coisa, quando a gente vai responder esses questionários que tem para poder descobrir o temperamento, são o que traz a confusão. Porque aí começa a colocar em você uma lista de características e te encaixa num temperamento que às vezes não é naturalmente o seu. Ou seja, os pontos que nós precisamos entender sobre o temperamento e por que mentiram pra gente. Primeiro de tudo, o temperamento ele é inato, ou seja, nós nascemos com um temperamento, ele não muda ao longo da nossa vida e nós morremos com esse temperamento. Segundo de tudo, ele é a base da nossa psique, ele é a forma como nós enxergamos o mundo, a lente através da qual eu recebo estímulos e também envio para o mundo. E cada um dos temperamentos é representado por um dos elementos. E quando nós estudamos os elementos a fundo e observamos o movimento de cada elemento na natureza, nós podemos trazer esses ensinamentos para entender as pessoas que têm cada temperamento. E é assim que funciona. É por isso que a gente não pode ter mais de um temperamento. E para a gente entender qual é o nosso, é muito importante que a gente entenda um pouco mais sobre as propriedades dos temperamentos, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, envie esse vídeo para outras pessoas que também precisem saber mais a respeito do temperamento e até a próxima!